não esquecer de nada. Hoje é domingo de ceia e acho que nós não fizemos ceia aqui nos últimos 2 meses, né? Fizemos uma ceia só com a liderança ali atrás, eu acho que os irmãos membros, e hoje então é a primeira ceia depois desses 60 dias aí, 65 do nosso abrigo. Eu queria compartilhar uma palavra com você e eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: você não está sozinho. O título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é justamente esse: você não está sozinho. Como que muitas vezes nós somos assediados pelos problemas e as dificuldades da vida cotidiana e somos tendenciosos a pensar que Deus nos abandonou. E somos tendenciosos a pensar que em algum momento Deus virou as costas para nós. Às vezes, quando algo que foge dos nossos planos, a tendência é nós pensarmos. O que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, é que esse pensamento não vem de você. Esse pensamento vem do diabo. O diabo, ele quer levar você a entender que você está sozinho. Porque se você está sozinho, a tendência é que você vai ficar triste. Se você ficar triste, a tendência é que você vai se isolar. E se você se isolar, você se torna uma presa fácil. Quantas pessoas hoje, nesse horário, agora, 20 horas e 14 minutos, estão trancadas nos seus quartos, com depressão? Não saem de casa, com medo. No seu quarto que nem ligam a luz, porque precisa estar escuro, porque elas não querem ver gente, não querem falar com pessoas. O que é isso, pastor? É um isolamento. É um isolamento produzido por um dos maiores males da nossa geração, chamado depressão. Mas existem pessoas que elas não estão, às vezes, debaixo de uma aparente diagnóstico médico de depressão, mas elas também se isolam. Elas vivem isoladas, com medo de relacionar. E tudo isso faz parte de um plano diabólico para que você viva uma vida triste. Só que eu vim aqui hoje dizer para você que nós servimos a um Deus alegre, a um Deus que é cheio de alegria. Todo momento, quando você se coloca para servir a Deus, você é tentado a se reprovar a si mesmo. É assim ou não é? Todo tempo aquele pensamento que você não leu a Bíblia suficiente, que você não orou suficiente, ou que você está fazendo algo que é errado, ou que você erra demais. Aquela pergunta: será que eu sou crente mesmo? Eu erro toda a vida, algumas coisas dão errado na minha vida, eu pergunto: o que será que eu estou fazendo para Deus me castigar? O tempo todo pensamentos de acusação e de condenação vêm sobre as nossas vidas. Agora eu quero dizer para você, não importa quantos desafios estão a te cercar, você tem um Deus que jamais te deixa só. Você tem um Deus que vai com você até onde você nem imagina. Ele vai em todos os lugares. A Bíblia diz que não tem como Ele te abandonar. Uma vez que você convidou Ele para morar no seu coração, a Bíblia diz que Ele faz morada eterna. Ele não vai embora, Ele não separa de você mais. Ainda que você possa estar agora, nesse momento, atolado em preocupações, em boletos para pagar, em uma enfermidade que talvez apareceu, a um filho que está trazendo preocupação, eu quero dizer para você, no meio de toda essa situação, Deus está com você. E uma das maiores motivações para vivermos em paz, mesmo em meio ao caos, é saber que você não está sozinho. Uma das coisas que Deus mais falou comigo nesses dias que nós estávamos aqui com muitos desafios, monumentais, gigantes, maiores do que nós, era isso: você não está sozinho, eu estou contigo. E gradativamente, esse eu estou contigo, não é só uma frase escrita na Bíblia. Não, esse eu estou contigo é quando havia uma necessidade de água, um caminhão chegava com a frase: eu sou contigo. Quando precisava de comida, chegava alguém com marmitex e na marmita estava dizendo: eu sou contigo. Quando alguém precisava de um colchão para dormir e nós não tinha nada, e de repente chegava colchão, a frase se manifestava: eu sou contigo. Porque o que é eu sou contigo? Por que Deus diz para Moisés: vai lá e diz que o grande eu sou te enviou? É tudo que nós precisamos está nele. Tudo, exatamente tudo o que nós precisamos está em Deus. Mas todos os dias nós enfrentamos uma grande batalha, aqui, na nossa mente. O tempo todo há uma batalha em curso entre
a alma e o espírito, entre as emoções, a mente e o espírito, entre a carne e o espírito. Nós somos tentados todos os dias, nós recebemos setas malignas diariamente, mas nós jamais devemos nos esquecer que ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele não nos larga, Ele não nos abandona. Nós não podemos jamais viver uma vida debaixo de condenação com um Deus que é amor. O que significa isso? Deus não me abandona. É que ainda que você abandone Ele, Ele não te deixa. Ele decidiu ficar com você. Ele decidiu ir com você até o final. Sabe aquela questão de pessoas falam, eu estou desviado da fé. Ainda que você pode desviar, Deus não desvia de você. Porque Ele já encontrou com você e Ele não desencontra mais. Ele passou a habitar dentro do seu coração. Então, mesmo que haja uma batalha na nossa mente, nós precisamos nos permitir, como hoje aqui, ser transformado na nossa mente. Permitir que a palavra entre e produza uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que possamos saber quem Deus é na nossa vida. E existem várias formas em que Deus quer e vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai moldando as nossas circunstâncias. E quando essas circunstâncias nos cercam ao ponto, às vezes, de não termos mais para onde correr, ou mesmo não sabermos, eu sempre digo, eu falei aqui hoje do café com um chamado. Todos que têm um chamado pastoral, meu amigo, você vai passar por testes. Deus vai colocar você em situações para te promover. Deus não coloca ninguém em lugar para reprovar. Ele coloca para promover. Ele dá oportunidade para você responder certo e ser aprovado e ir para outro nível. Eu quero dizer, essa igreja, nesses últimos 65 dias, deu uma resposta certa diante do céu. Nós estamos indo para um outro nível a partir de agora. Porque coisas estão acontecendo, situações estão mudando entre nós, mudando drasticamente. Nós temos falado e Deus tem feito algumas coisas extraordinárias. Para quê? Para que nós possamos estar preparados para a grande quantidade de pessoas que vai chegar. Muita gente vai chegar. Muita gente. O obreiro Jonas estava falando aqui, nós atendemos mais de 3.000 pessoas já aqui. Eu fiquei perguntando esses dias, Senhor, de onde é que saiu 3.000 cesta básica? 3.000 kits de higiene e limpeza. 3.000 cobertor. Se é 3.000 roupa, então eu nem vou te contar. Teve gente que saiu daqui com 100 vezes mais de roupa. Sério? Eu nunca vi uma igreja tão bem vestida nos últimos dias. Porque o favor do Senhor está sobre nós. Aí você pergunta, de onde saiu? Como veio, pastor? Quantos milhões a videira tinha em conta bancária? Não tinha nada, nem para pagar o aluguel. Mas Deus fez os milagres. Deus criou conexões. Deus levantou pessoas, nos conectou com pessoas na hora certa. Deus fez tudo. Mas como que Deus faz, pastor? Usando pessoas. Deus usa você, Deus me usa, Deus usa os irmãos, Deus usa até quem não é crente. Muita gente trouxe coisas que nem da igreja é. Aí você fala, mas eu não recebo coisa de gente que não é crente. Filho, aprenda, quando Deus manda até o diabo obedece. Nós só temos que crer, receber e dizer glória a Deus. Amém? Então as coisas sempre vão acontecer do jeito de Deus. E nunca se esqueça, o seu Deus é pai. E Ele é um bom pai. Ele não é um pai que está pronto para te dar uma paulada e quebrar a tua perna. Não! Ele é um pai de amor. Que quando você erra, Ele sim te disciplina. Mas Ele mesmo te pega no colo e te conduz para o caminho certo. E quando você cai, Ele não fica apontando o dedo para te julgar. Ele estende a mão e te levanta. E Ele fala, vamos de novo, não desiste. Porque Ele está sempre conosco. Ele não nos abandona. Tem um salmo, Salmo 61, versículo 2 ao 4. Salmo 61. A palavra de Deus diz assim, quando o meu coração está sobrecarregado, olha que salmo tremendo. 61, 2, aí. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Eu vou ler na minha versão aqui que está melhor. Quando o meu coração está sobrecarregado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tu foste um abrigo para mim, uma torre forte do inimigo.
Permanecerei no teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no abrigo das tuas asas. Sabe, esse salmo ele é tão lindo. Eu gostei que ele fala de abrigo aqui. Esses dias nós estamos com um abrigo tão quente no nosso coração. Mas o Senhor, na verdade, Ele é o nosso abrigo. Sabe, nós podemos enfrentar dias frios como esse, mas Ele aquece o nosso coração. Nada nos impede de viver dias maus. Sabia disso? Muita gente acha que ser cristão é ser isento de dias maus. Não é verdade. Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele fala assim, se desesperem, morram de depressão por causa disso. Não, Ele falou, mas tem de bom ânimo. Como que eu vou ter ânimo no mundo aflito? Porque eu venci o mundo. O que Ele está dizendo? Eu sou contigo. Eu venci, você também venceu. Nós somos um. A minha vitória é a sua vitória. É isso que Jesus está dizendo para nós. E aqui no Salmo ele fala, quando o meu coração estiver sobrecarregado, o que é isso? Quando o seu coração estiver cheio das preocupações dessa terra. Sério, quando começou esse abrigo aqui, eu via nos olhos das pessoas o medo, o desespero de não saber o que seria o amanhã. Sabe qual é a maior segurança do homem? É a força do seu braço. Mas quando a força do seu braço acaba, ele se desespera. Por quê? Porque se depende dele para amanhã, e ele não tem o que fazer para amanhã, ele entra em pânico. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos confiar em Deus, porque o dia de amanhã, Ele proverá. E eu via nos olhos das pessoas, elas não falavam às vezes, mas elas expressavam a face. E agora? Eu perdi tudo. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui em Canoas, vai fazer 9 anos que eu estou aqui, e nós chegamos num prédiozinho, lá na Florianópolis, no bairro Matias Velho, entre Matias Velho e Harmonia. Eu fui pregar pela primeira vez e eu cheguei, e foi uma cena deplorável, já contei tantas vezes aqui. E o prédio estava com a água cortada, e tinha um irmão que ele usava uma bombona daquelas de 20 litros, e eu subi a escada para pregar, concentrado na palavra, primeira vez que eu ia vir pregar aqui. E eu dei de cara com aquele irmão, e aquele irmão com uma bombona, parecia um soldado do exército, assim, parado, olhei assim, falei, o que esse irmão está fazendo com essa bombona na mão? E eu cheguei e perguntei para ele, falei, o que está fazendo com essa bombona aí, irmão? Está servindo água para os irmãos desse jeito? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele falou, não, pastor, cortaram a nossa água, eu sou a descarga do banheiro. Eu pensei dentro de mim e falei, Deus, é para uma cidade dessa que o senhor está me trazendo. Agora nós estamos chegando a 200 irmãos lá em Sapucaia, um prédio novo, faz uma semana que eu estou pregando lá. Esperamos 6 anos para trocar de prédio. É para cá que o senhor está me trazendo? E o Espírito Santo falou comigo algo muito sério. Ele falou assim, cuida bem o que tu vai falar quando tu pegar aquele microfone. Porque o que tu falar, vai acontecer. Nesses dias aqui, ele falou a mesma coisa. Ele falou para mim, cuidado com o que tu vai falar cada dia aqui nesse abrigo. Todos os desafios que vão ter aqui, são pelo menos, cada um deles, 100 vezes maiores do que tu. Mas eu sou 1000 vezes maior do que tu. Entendeu o que eu estou dizendo? Então todo dia eu falava de acordo com o que eu não estava vendo. Eu estava falando por fé. Quando nós citava algo, sistematicamente Deus fazia. Porque Deus está contigo, Ele te ouve, Ele está pronto para te servir. Talvez isso possa te chocar. Talvez você sempre pensou que é você que serve a Deus. Você está enganado. É Deus quem te serve. É Deus quem nos serve. Ele nos serve com os seus dons, Ele nos serve com a provisão, Ele nos serve com o seu amor, a sua graça. Nós só podemos servir alguém porque Ele nos serve e nos ensina como servir primeiro. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, nós podemos ficar sobrecarregados com medo, e essa sobrecarga no nosso coração pode nos levar a perder a bênção e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque o medo produz incredulidade, e a incredulidade mina a fé. Muitas pessoas, eu vou dizer para você, não, muitas não, desculpa, eu retiro o que eu disse. Algumas pessoas perderam de receber de Deus, sabia?
Porque elas decidiram ficar reclamando, falando mal, e elas estão sem nada. E quem creu, está com tudo e mais um pouco. Sério, com tudo e mais um pouco. Eu vejo as fotinhas dos irmãos, eu não sou muito de postar algumas coisas, mas ontem eu postei minha pantufa. Os irmãos viram, né? Teve irmãos que mandaram uns pontos de interrogação, uns mandaram um zoinho, outros umas risadas. Eu falei, de vez em quando a gente tem que descansar um pouquinho também, né? E a minha esposa tem duas coisas que ela gosta. Ela falou, sempre que estiver de pijama, e outra de pantufa. Ontem eu botei um pijama, não era um pijama, mas era um moletom. E estreiei a minha pantufa que ela me deu, para descansar um pouquinho. Mas por que eu entrei nisso mesmo? Nem sei, só para você rir um pouco. Quando o nosso coração se enche de aflição, nós perdemos a bênção, foi isso que eu falei. Mas eu vejo irmãos desfrutando de muita bênção. Você deve testemunhar sim, não tenha medo. Eu ouço dizer para você, esse tipo de coisa você tem que botar na internet. Tem que botar. Você tem que falar, você que voltou para casa, está com a sua casa, faz isso, posta lá, com os seus pezinhos na beira do fogão a lenha. Posta. Manda, porque tem um monte de gente, você perdeu tudo na enchente, como que você está assim agora? Porque Deus é comigo. Porque o meu Deus me sustenta. Sabe o que é isso? As pessoas ficam doidas. Mas esse é um dos maiores testemunhos que pode ser dado. Deus falou e Deus tem cumprido a sua promessa. Porque Ele é fiel. Agora, quando nós deixamos essas coisas entrar no nosso coração, eu estou falando para você nessa noite, não permita que a preocupação entre no seu coração. Às vezes por você não fazer as coisas certas, às vezes por você errar algumas vezes, não se cobre muito. Se permita viver a vida da igreja. Se permita ser feliz com Deus. Porque quando você começa a colocar um peso sobre a sua vida e se cobrar além daquilo que você é capaz de fazer, você vai paralisar na fé. Aí você fica assim, eu podia ter feito mais. Esses dias eu quase caí nessa asneira, eu falei, nós podíamos ter feito mais. E na hora, junto com a frase, eu falei, mas nós fizemos muito mais do que podia fazer. Muito mais. Porque às vezes o diabo vem com seta, achando que você poderia fazer mais. Olha, eu vou dizer, uma igreja com 165 membros, dá comida para 3.000 pessoas, é um avivamento. É um avivamento. O que é isso, pastor? É favor de Deus. Nós aprendemos a descansar no Senhor, porque entendemos que tem uma rocha mais alta do que nós. Jesus Cristo é a rocha. É isso que o salmista está dizendo aqui, vou repetir. Ele fala assim, quando meu coração está sobrecarregado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Essa deve ser a nossa oração, o salmista está nos dando uma dica de como orar. Preocupações virão? Sim. Eu sou pastor. Se tem alguém que passa por mais aflição, nesse lugar é pastor. Porque o seguinte, está todo mundo preocupado, cada um com a sua vida. E o pastor, preocupado com a vida de todo mundo. Então, só que não só isso, preocupado com um monte de coisa. E eu não sou um super-herói. Se você acha que eu sou, vou estragar o seu sonho agora. Eu não sou um super-herói, eu tenho medos. Eu passo por aflições. Mas uma coisa eu aprendi, eu nunca estou sozinho, nem nos medos e nem nas aflições. Nem. Eu não preciso mostrar para você aqui que eu sou um super-herói, eu sou igual a você. Igualzinho. Os medos que você passa, eu passo também. Alguns pensamentos que vêm na sua mente, você não pode contar para ninguém, vem na minha também. Pastor, eu achei que você era um anjo. Não. Eu não sou da classe angelical. Eu não sou dessa terra, mas também não sou um anjo. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, o que eu estou dizendo para você? Que nós podemos ser felizes com o Senhor. E eu descobri uma maneira de vivermos livre da condenação. É sabermos quem é o nosso Deus. É conhecer de verdadeiramente quem é a rocha mais alta que eu. Ele é o nosso abrigo. É isso que o salmista está dizendo. Pois tu foste um abrigo para mim, uma torre forte do inimigo que me guarda contra o inimigo. Ainda que um exército se levante contra você, Deus é a seu favor. O Senhor dos exércitos, Ele luta a seu favor. Então, qual que é a conclusão que o salmista chega? Permanecerei no teu tabernáculo para sempre e confiarei no abrigo das suas asas. Deus não vai impedir
que você caia numa fornalha 7 vezes mais quente. Mas você não está sozinho na fornalha, ele é o quarto homem. Ele está lá dentro. Sabe o que acontece quando ele está dentro? O fogo não pode te queimar. Então você passa pela fornalha. Agora eu digo para você, tempo de provação, de fogo, de teste, é um tempo de promoção. É um tempo de promoção. É um tempo que você vai ser promovido. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para aquela fornalha ardente, por não negarem o seu Deus, eles foram, o final da história foi sucesso ou fracasso? Sucesso. Aparentemente todo mundo riu deles. Quer adorar esse Deus aí? Agora vocês vão morrer queimados. Quem morreu queimado foi só os soldados que largaram eles na fornalha. Porque a Bíblia diz, seus inimigos cairão, porque o nosso Deus é mais forte. E aí o que acontece? Quando vai olhar lá para dentro, tem 3 homens. Não, tem 4. Ele pergunta, mas não foi 3 homens que nós jogamos lá naquela fornalha? Eu estou vendo 4. E eles andavam dentro da fornalha. Então ele grita, Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês estão aí? E eles saem para fora, sem um fio de cabelo chamuscado. Você pode passar pelos dias mais difíceis da sua vida, mas o Senhor não vai deixar você passar a derrota. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego saíram em vitória e todo mundo se curvou diante do Deus deles, que é o nosso Deus. Mas Daniel também passou pela prova, foi parar dentro da cova dos leões, um servo de Deus, orava 3 vezes por dia, tinha uma vida devocional ao Senhor, mas deu de cara com a derrota aparente. Qual que é o problema? Ele foi para a cova dos leões, mas ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Naquele dia foi conclamado um jejum naquela cova. Nenhum leão vai comer aqui hoje. E de repente, no outro dia, quando vão buscar Daniel, Daniel está vivo. E aí o que acontece? Os inimigos de Daniel, que armaram para ele, foram condenados à cova dos leões. E quando eles caíram na cova, o jejum acabou. E os leões os devoraram. Tem outra história bíblica assim, pastor? Tem. De uma enchente que inundou uma cidade. E ali muitos irmãos perderam tudo. Mas decidiram crer que Deus estava com eles, que eles não estavam sozinhos. Qual a história? Hoje eles têm coisas muito mais e muito melhores do que eles tinham. Esses são os atos dos apóstolos dos dias de hoje. Porque basta crer para viver o extraordinário. Sério. Eu fico rindo sozinho. Algumas pessoas acham que eu sou louco. Sério. E eu acho que eles estão em razão. Porque eu vejo os irmãos, e às vezes alguém, tu viu? Fulano pegou tanta coisa. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. O irmão pegou 10 coberturas. Eu falei, esse não passa frio. Aleluia. Eu fico feliz. Eu dou mais. O pessoal vem pedir aqui, hoje tem uma senhora que falou, eu queria só umas 2 cobertinhas para não passar frio nessa noite. Vai dar 5 para ela. Ela falou, tudo isso? Eu falei, frio a senhora não passa. Por quê? Porque melhor coisa é dar do que receber. Pastor, mas se eu der vai faltar. Você não está sozinho. O Deus provedor está com você. E Ele pode te dar infinitamente mais do que você precisa, do que você pede. Porque Ele é bom, Ele não é mau. Ele conhece você, Ele conhece eu. Nós não somos essa florzinha de Jesus que nós mesmos achamos que somos. Nós temos falhas enormes. Limitações maiores ainda. Mas o nosso Deus é perfeito. E sabe o que Ele fez? Ele pegou toda a nossa imperfeição e colocou no seu Filho perfeito. E essa imperfeição no Filho dele perfeito, fez com que o Filho perfeito fosse para a cruz. E foi condenado, por causa das nossas imperfeições. E agora, pastor? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora nós podemos viver em paz. Shalom.
Fala para o irmão que está do seu lado, Shalom. Meu desejo nesses dias é que você possa abrir os seus olhos para ver o quanto Deus te ama. O quanto Deus te favorece. O tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Jamais esqueça o que Deus fez por você. Jamais esqueça. Se alegre. Sabe, ande os seus dias dando glória a Deus. E se você tiver alguma necessidade nos dias que estão por vir, lembre-se, o mesmo Deus que te supriu nessa temporada, Ele vai te suprir na próxima. Mas então quer dizer, pastor, que eu vou passar por aflições? Conto agora ou depois? Isso aqui é só o começo. O parto ainda nem aconteceu. Nós estamos recém nas dores. Dias muito piores do que esse virão. Pastor, mas o senhor falou que ia trazer boas notícias. Sim, para o mundo não. Para nós, sim. Eu falei aqui para os irmãos, um monte de gente na internet pregando. Deus fez isso. Deus mandou enchente para o Rio Grande do Sul para quebrar o coração dos gaúchos. Como que? Deus não faz esse tipo de coisa. Aí alguém falou assim, prova-me, pastor. Eu preguei aqui um dia, e eu gosto que os irmãos são da Bíblia. Ele fala, prova-me. Eu falei o seguinte, Deus não manda destruição para filho, para quem não é filho junto. Você vai lá na saída do povo hebreu, as 10 pragas vieram sobre os egípcios, nenhum hebreu foi atingido. Nenhum hebreu. Era a ira de Deus lá, sim ou não? Era. As 10 pragas foram ira de Deus, sobre os deuses egípcios. Mas nenhum hebreu foi atingido, com nenhuma praga. Nenhuma. A destruição de Sodoma e Gomorra, era a ira de Deus, sim ou não? Sim, era a ira de Deus. Deus não deixou Ló e a família dele ficar lá porque eram justos. Mandou sair para depois destruir. Você já leu sobre isso? Fala para o irmão que está do seu lado, vai ler a Bíblia, crente. Então o que acontece? Aí agora Deus manda uma enchente e inunda a casa de quem é crente e de quem não é crente. Foi Deus que fez isso? Não, Deus tira o seu povo. Então se aconteceu, foi o diabo. Foi o diabo que atacou. Essa destruição, essa enchente no nosso estado, veio pela mão de Satanás. Pastor, então o que Deus faz? Deus pega o caos e transforma em bênção. Quantos aqui hoje pode dizer que você está mais abençoado que nos últimos 3 meses atrás? Levante a mão. Ué, mas você passou por uma enchente? Lembra, você era aquele povo que dizia assim, ó, eu não tenho nada, eu sou pobre. Aí veio a enchente e falou, perdi tudo. Mas se não tinha nada, como é que perdeu tudo? Mas agora você tem tudo. E vai ter mais ainda. Eu vou começar a profetizar. Se a sua casa era alugada, agora você vai ter casa própria. Vai dar conexões. Deus vai trazer conexões para você comprar casa de barbada. De barbada. Você vai entrar na sua casa própria. Esse ano vai ter uma explosão de casa própria liberada. Você mora de aluguel, toma posse dessa palavra. Deus, eu moro de aluguel, eu moro emprestado. Aleluia, eu creio. Lembre-se, quando nada disso aqui existia, nós falamos primeiro. Isso veio a existir. Basta só um amém, basta só um crer. E Deus abre as portas e te favorece para que você saiba que Ele é que fez. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então, o meu desejo é que você possa entender isso e crer nessa verdade espiritual de quem você é em Deus. E a primeira coisa que você jamais pode esquecer é que Deus está no controle da sua vida. Se Deus é contigo, se Deus nunca te abandona, você entregou a sua vida para Ele, Ele está no controle. Você não precisa se preocupar. Ah, pastor, mas saiu agora um diagnóstico médico, um nódulo cancerígeno. O que as pessoas fazem quando isso acontece? Elas se desesperam. Por que elas pensam? Que vão morrer. Quando na verdade você deveria se posicionar em fé. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me salvar. Eu não sei porque apareceu isso aqui, mas vai embora do mesmo jeito que apareceu. E eu vou ser um testemunho vivo para a glória de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? A fé. Agora, pastor, tem que ser um super-herói para não ficar abalado. Eu não estou dizendo que você não vai ficar abalado. Quando notícias ruins batem na nossa porta, nós somos seres humanos, nós ficamos abalados. E você não deve ficar condenado por isso.
Você acha que eu não fico com medo, que eu não fico abalado algumas vezes? Claro que fico. Mas eu não deixo isso me dominar. Você não pode deixar isso te dominar. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então o medo vai bater na sua porta, resista. Como é que eu venço o medo? Falando a verdade da palavra. Porque a palavra gera fé. Você não vai conseguir nada. Agora eu quero ver quem vai ser de você. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, de suprir cada uma das minhas necessidades, porque Ele é o meu Pai, e Ele é rico, e Ele é dono de todo ouro e toda prata, e nada me faltará, porque Ele é o meu pastor, Ele me sustenta, Ele me conduz para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Aí o que acontece? Você vai ganhando fé. Você vai ganhando fé, você vai confessando a palavra, você vai dizendo, você vai ganhando fé, e o que acontece? A incredulidade vai por terra. O medo vai embora. Aí você encontra mais 2, 3 loucos, irmão, começa a dizer a mesma coisa. Vai dar certo, vai casar, em nome de Jesus. Deus vai abrir as portas. Aí você fica dizendo, eu creio, Jesus. Eu não vi ainda a mulher, mas eu creio. E as portas se abrem. Entendeu o que eu estou dizendo? Fala assim comigo, Deus é bom. E Ele está no controle da minha vida. Então a Bíblia nos diz que Ele era aquele que estava sem forma. Não tinha beleza nem formosura. Mas Ele assumiu o nosso lugar. E nos deu a graça de experimentar uma beleza incomparável das suas obras. Sabe o que nós fazemos hoje? As obras de Jesus. Sabe o que eu e você hoje expressamos? Ao deixar Jesus estar no controle da nossa vida, nós expressamos as obras dele. E expressar as obras dele não envolve limitação. A vida de Deus com você é sem limites. O que isso quer dizer, pastor? O que você falar em Deus com fé vai acontecer. Quanto tempo? Não sei. Mas você precisa permanecer. O grande problema de muitos cristãos, eles desistem fácil. Já viu? Eu tinha um irmão meu, não irmão de verdade, assim, de sangue, mas na fé, da família da fé, que eu conheci ele, fui trabalhar com ele. E ele falava assim, minha empresa vai ser poderosa. Vou ter uma empresa em cada cidade. Nós começamos a vender produto de limpeza. Falei, vamos lá. E eu acreditando nele. Vamos lá. Saía de casa em casa, vendia produto de limpeza. Daqui a um pouco, passava um mês, ele falava, sabe uma coisa? Eu acho que o meu ramo não é produto de limpeza. Vou vender chocolate. Mas nós vamos ter uma loja de chocolate em cada cidade. Vamos embora para o chocolate. Trufa, chocolate, blá, blá, blá. 2 meses. Sabe uma coisa? Acho que o meu ramo não é chocolate. Vou vender roupa. Falei, eu vou te abandonar, estou fora. Vou achar alguma coisa para me fazer. Por quê? Inconstância. Não começa e não termina nada. Deus não é inconstante, amém? Deus não fala para você, você vai ser isso. Daqui 5 dias ele fala, não, você vai ser isso. Aí você fica uma vida inteira, quantos anos você tem para viver? Para ficar mudando toda hora. Deus é o Deus de constância. Meu pastor falou, Juan, eu falei para ele, pastor, como é que o senhor faz para enviar os pastores? Ele falou, por que está me perguntando isso? Eu falei, porque eu quero morrer em Canoas. Aí ele falou assim, você está me dizendo isso? Eu vou levar em consideração. Se um dia eu tiver que enviar alguém, não vai ser tu. Eu falei, é melhor. Melhor porque eu não tenho muitas vidas para edificar a igreja. Então eu quero gastar os meus dias aqui nessa cidade. Constância, entendeu? Estamos aqui, vai para 9 anos. Falando a mesma coisa, nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, nós vamos ser uma igreja de milhares, com lágrimas nos olhos, muitas vezes nós falamos nos cursos de maturidade CTL, nós vamos ter uma célula em cada rua dessa cidade. Quarta-feira, você vai sair pelas ruas dessa cidade, você não vai encontrar as pipocas nas encruzilhadas, você vai ouvir o barulho dos louvores nas casas. E o que acontece? As pessoas estão falando, pastor, quando que vai acontecer? Não quero saber quando, eu sei que vai, porque o meu Deus é fiel, para cumprir. E vai acontecer. Agora, quem vai ver? Quem permanecer. A promessa não muda. Deus tem um plano para essa cidade. E Ele está conosco. Agindo Deus, quem impedirá? Ele está conosco, Ele nos leva a viver um estilo de vida maravilhoso. Mas você não pode se ver como um super-herói. Porque se isso vai colocar peso, jugo, desigual sobre você. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala. É interessante que a Bíblia conta a história de Elias. Alguém já leu a história de Elias? Elias foi um cara que experimentou de coisas sobrenaturais da parte de Deus. Talvez você já ouviu a história dos 450 profetas de Baal. Ele fez o desafio no monte.
E ele falava assim, se Baal é o Deus poderoso, manda cair fogo do céu e queimar o holocausto. E ele fez lá uma fogueira, fizeram uma fogueira. E os 450 profetas foram lá e começaram a se chicotear. Psh, Baal, manda fogo, Baal. E Elias do outro lado dizendo, fala mais alto que ele está dormindo. E eles gritavam, bota fogo, Baal, manda fogo, Baal. E ele dizia, olha, eu acho que ele tirou férias. Estava tirando uma onda com eles, é verdade. Se você vai ler o texto, você vai ver. Está lá em 1 Reis, capítulo 16. Nada aconteceu. Os caras se cortaram todo. Tudo certo? Baal não veio? Ok. Então vamos ver se quem é o verdadeiro Deus em Israel. Seguinte, pega a água. Bota a água em cima da lenha. Aí ficou pesado, né? Mandou botar água. Fez um valo na volta do holocausto. Encheu d'água. Se sem água não veio fogo, com água agora no avivamento. E ele só falou assim, Senhor, para mostrar que só existe um Deus em Israel, manda fogo. E o fogo desceu. O fogo desceu, foi tão forte que secou até a água. E todo o povo se dobrou diante do Deus de Elias. Não é poderoso um negócio desse? Vai dizer que não é. Deus manda Elias para um lugar, chega lá, ele manda Elias falar para parar de chover, parou de chover, seca. E ele fala, eu vou te sustentar. Ele manda um corvo sustentar Elias. Ele manda Elias para um lugar de água, para que ele tenha água, e manda um corvo sustentar. Aí ele manda Elias na casa de uma viúva. Só para você entender, uma viúva era alguém que dependia dos outros para sobreviver. E ele manda ele pedir comida para uma viúva. Faz uma comida para mim aí. Ela falou, primeiro dá água. Depois ele fala, faz um pão para mim também. No meio de tudo isso. Ela fala assim, eu só tenho comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, não tem mais. Não, mas faz para mim primeiro. Ele fez, sabe o que aconteceu? Não acabou a farinha da panela e nem o azeite da botija. A mulher teve comida para muito tempo. Beleza, tudo isso aconteceu. Aí Deus fala assim, agora vai vir chuva. Manda vir chuva. Ele orou, a chuva veio. Mas de repente, depois de tudo isso, todas essas coisas sobrenaturais acontecer, Acabe, o rei, tinha uma mulher chamada Jezabel. Ela manda chamar Elias e fala assim, eu vou mandar te matar. Eu vou te matar. Sabe o que aconteceu? Elias entrou em depressão. Ficou com medo. Fugiu. Ele teve que fugir. Essa Jezabel era violenta. Se uma mulher dizer para você que vai te matar, cuidado. Elias ficou desesperado. Se escondeu, foi embora. Aí o que acontece? Olha aqui, eu estou te falando de um cara que muitos olham para a Bíblia, é um super-herói. Peraí, mas o cara agora está com depressão. Por quê? A Bíblia fala que ele pensou em se matar. Um desespero total. A Bíblia fala que os anjos vêm servi-lo. Você sabe que na Bíblia, no Velho Testamento, muitos anjos que aparecem, é conhecido pelo nome teológico como teofania. É Jesus aparecendo. Nos momentos de glória, Elias foi sustentado por um corvo. Mas nos momentos de depressão, o próprio Jesus veio servir ele. Hã? O próprio Jesus veio servir ele. Sabe o que isso quer dizer? Ele é contigo. Quando você pensa que nada vai acontecer, ele vira o jogo. Quando você olha, como muitos aqui olharam e falaram, mas aquele imóvel que eu recém comprei foi embora, Deus. E agora? Aí você olha e fala, ele é bom. Porque eu tenho muito melhor do que eu tinha. Porque essa é a história. Pastor, mas comigo não aconteceu ainda. Ei, filho, o que você acha que você está ouvindo aqui? Por que você acha que você veio ouvir essa pregação hoje? Porque Deus está falando com você. Deus está dizendo, creia, só confia e espera. Porque Ele vai demonstrar que Ele é o Deus da sua vida. Mas por que eu estou te falando isso aqui? Porque lá, em 1 Reis, no Velho Testamento, você vai encontrar a história de Elias. E você vai ver que esse homem que mandou cair fogo do céu,
passou por dias que eu e você passamos. Sabe por que isso aqui está escrito? Vou te falar por que isso aqui está escrito. Para mostrar que só Deus é Deus. Nem Paulo, nem Elias, nem Pedro, nem João, nem Davi, todos eles eram homens sujeitos a falhas como eu e você. Todos eles falharam, todos eles pisaram na bola, todos eles ratearam até muito mais do que qualquer um de vocês e de mim. Mas Deus foi fiel na vida deles até o fim. Eu quero dizer para você, não importa os seus erros, suas falhas ou suas debilidades, você tem um Deus que está com você. E só Ele pode te mudar. E só Ele pode mudar as circunstâncias ao seu derredor. Então hoje é noite de vencer o desânimo. Hoje é noite de você entender que a tristeza não pode ter lugar na sua vida. E por isso que hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Queria que os servos pudessem trazer a ceia. A mesa do Senhor nos fala disso. De um Deus que venceu no nosso lugar. Sabe, ao falar para você hoje a história de Elias, eu não estou aqui menosprezando a história de Elias. Não, pelo contrário. Eu estou enaltecendo. E estou te mostrando que não tem ninguém na Bíblia, além do Senhor, que é infalível. Elias teve medo. Se nesses dias você teve medo, eu quero dizer, Ele te compreende. Ele não está aqui para te acusar nem para te condenar. Ele está aqui para dizer, eu sou a tua coragem. Deixa apenas ele conduzir a tua vida. Deus ministra o nosso coração através da sua palavra e através de nos alimentarmos dele todo dia. Hoje nós vamos ao celebrar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Dias como esse é dia de lembrar quem é aquele que nos ajuda. Você pode, eu sempre digo para os irmãos, você pode falar o que você quiser. O fulano me ajudou, o ciclano me ajudou. Mas eu quero dizer para você, quem te ajuda é Deus. Deus pode usar pessoas para te ajudar. Mas quem te ajuda é o Senhor. Olhe para cá por um instante. Pode servir a ceia para nós? Pode servir. Se você é batizado nas águas, eu quero terminar a pregação com a ceia. Então, se você já é batizado nas águas, pegue o cálice, pegue o pão. Se você não é batizado ainda, você vai passar pelo próximo encontro, depois vai batizar e vai ceiar conosco em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que nós ministrássemos aquela canção, Perto Quero Estar. Aleluia. Enquanto serve a ceia, pode ministrar ela. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. Aleluia. Tem alguém que não pegou o pão, o cálice ainda? Levante sua mão, o servo vai levar para você. Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar essa celebração de hoje com a ceia, mas eu queria falar para você
sobre mais um momento de Elias. Tem momento de Elias fica tão para baixo, que ele fala assim: só tem mais um profeta, só existe mais um, sou eu. O resto, todos os outros foram mortos. Ele se sentiu sozinho, solitário. Mas o Senhor fala para ele: não. Ainda existem mais 7.000 profetas que eu guardei, que eu protegi. Sabe, muitas coisas estão escritas na Bíblia para nós entendermos com mais profundidade, mas são simples. Deus nunca quer que você se sinta sozinho. Nunca. Todos esses dias que vivemos aqui, todos os dias, nós vimos Deus mover. Nós estamos saindo desse tempo, sabendo, e vendo, e vivendo, tudo que Deus fez. Só que eu quero dizer para você, há um novo tempo diante de nós. Não fique preocupado com o seu passado. Não fique preocupado. Deus tem um futuro brilhante para você. Mas também não fique preocupado com o seu futuro. Viva o hoje. A melhor coisa é você viver o hoje, crendo nas promessas do Senhor. Nós estamos diante de uma aliança hoje. Eu quero dizer para você, eu tenho uma aliança com essa igreja, e ela não é de brincadeira. Deus é minha testemunha. Tem minhas limitações? Tenho, como todo ser humano. Mas ao separar hoje esse momento, eu quero dizer para você, eu tenho uma aliança com a sua família. Eu tenho uma aliança com a sua casa. E quando eu digo que eu tenho uma aliança, eu posso até falhar com você em algum momento. E com certeza eu vou falhar. Mas eu vou com você até o fim. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Deus já nos deu essa cidade. Existem muitas pessoas nessa hora que vão ser membros dessa igreja e ainda nem sabem. Elas estão nas drogas, outros estão na prostituição. E vão converter nos nossos encontros esse ano, o ano que vem. E muito em breve, ouça o que eu estou dizendo para você hoje. Muito em breve, nós vamos quebrar essa parede. Nós vamos comprar mais cadeiras, porque muitas pessoas vão chegar. Com base do que o senhor está falando isso, pastor? Na aliança. Na aliança que temos uns com os outros, para com a obra de Deus, mas também com a aliança que temos em Cristo Jesus. Queria que você levantasse o seu pão e falasse assim comigo: esse é o corpo de Cristo, no qual eu faço parte. Eu sou um com a minha igreja, com o meu Senhor, com os meus irmãos. Ao comer desse pão, eu como vida, saúde. E se tiver alguma enfermidade no meu corpo, ela é ilegal e ela tem que sair. Ao comer desse pão, eu como cura completa para todo o meu corpo. Erga o seu cálice, fala: esse é o sangue da viva, da nova e da eterna aliança em Cristo Jesus. Por causa desse sangue, eu sou justo, santo e irrepreensível. Meu Jesus derramou o seu sangue para a remissão dos meus pecados. Por isso eu sei que nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou nele e ele está em mim para sempre. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice, seja abençoado. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para você, bem-vindo à melhor semana da sua vida. Essa semana será a melhor semana da sua vida até aqui. Erga sua mão, quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida. Tenha uma semana de vitória abençoada e cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, fala para eles assim, você não está sozinho. Você que está conosco no nosso canal da Videira de Canoas, eu quero dizer para você, você não está sozinho. Não deixe de compartilhar essa live para muitas pessoas. Talvez existem pessoas hoje que estão se sentindo sozinhas. Você pode ser um canal de Deus na vida delas. Por isso compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tenha uma semana de vitória. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus.